Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha no canal da Estúdio Vendas. Hoje eu tenho uma entrevistada muito especial, Leina Figueiredo, uma, se não a melhor gestora de vendas, porque eu já trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar na minha vida. Ela tá dando risada, mas ela sabe que é verdade. Então, gente, o conteúdo de hoje vai ser sobre gestão de vendas, que é a coisa que a Leina sabe fazer melhor. Certo, Leina? Tô melhorando a cada dia, né? Tem um caminho para percorrer, mas eu acredito que eu tô no caminho certo. Tá no caminho certo. Boa. Aí é uma modéstia, né? Tá um pouco de modéstia, mas eu acho que você já faz isso muito bem, já faz bastante. Mas tá legal você falar um pouquinho como que é a tua experiência. Você trabalhou com gestão de vendas aonde? Assim, acho que um pouco pro pessoal entender um pouco da sua bio aí, do que você já fez. Você pode contar um pouquinho as suas experiências de gestão? Então, eu comecei na BT Call Center, na extinta Brasil Telecom, há alguns anos atrás, 2008, e lá eu peguei uma equipe de 20 pessoas, onde eles faziam 17 vendas por dia, era um projeto novo. Em 3 meses a gente subiu esse resultado para 100 vendas por dia. Eu fiquei lá um ano, aí recebi um convite para ir para a extinta GVT, pegar um desafio novo, e eu fui eu trabalhava com ativo, outbound, aí eu troquei de skill, fui pro receptivo. E aí, todo call center, fiz um ano também de um trabalho bem bacana, uma empresa muito boa, tanto uma quanto a outra, e fui desafiada a começar um negócio do zero com a NET. E a NET, o dono de uma terceirizada, ele tinha 2 pessoas e me contratou para fazer gestão dessas 2 pessoas. Ao longo de 4 anos, nós crescemos a empresa para 12 pessoas e compramos uma loja, da Claro. Legal. Porém, ele não queria mais crescer, né? Não queria mais fazer com que fosse mais gente, enfim. Ele queria ficar naquele, não queria crescer. Aí eu saí e fui buscar crescimento profissional em outra área. Quando a Lu de Curitiba me encontrou e me fez um convite para participar de um processo seletivo, e o desafio era sair de telefonia para luto, né? Que é um produto totalmente diferente no mercado. E eu que estava acostumada a fazer gestão de pessoas em call center, tive que aprender um novo desafio, que é fazer gestão de pessoas dentro de um ambiente que não era de call center, né? Então, eram mesas, não eram baias, mas a gente chamava de baia aqueles quadradinhos PAs, né? Ponto de atendimento. Não era mais discando direto, o controle é diferente, porque se recebe leads, né? Para trabalhar. Então, quando você fala sobre call center, você tem uma ferramenta que cuida dos skills e quantidade de ligação, tempo falado, quantas ligações o cara atendeu e assim por diante. Você monitora a ligação. Quando eu cheguei na Luto, peguei 5 pessoas em vendas, com uma estrutura muito boa, CRM, enfim, coisas assim excepcionais que eu não tinha conhecido antes. Conheci você, né? E a gente acabou conseguindo fazer a empresa crescer aí 200% em um ano. Pouco mais de 200% em um ano, né? Você fez 3 vezes isso. Você conseguiu melhorar as vendas você falou na Brasil Telecom, né? Na Oi, se não me engano, na GVT e agora na Luto. Então, as suas últimas 3 experiências, você conseguiu pegar um time que performava uma certa quantidade, você conseguiu, claro que não é só o seu trabalho de gestão, né? Mas junto com o seu trabalho de gestão, a gente vai falar sobre isso, porque o pessoal também às vezes acha que o gestor faz tudo, né? Não é bem assim, super-herói, não é isso. A gente vai discutir sobre isso hoje. E conseguiu fazer esses 3 casos virarem casos de sucesso, né? Foram 3 empresas que tiveram um crescimento expressivo. 4. Foram 4. Teve a NET. Teve a NET, verdade. 4 empresas que tiveram um crescimento expressivo durante esse período que você trabalhou como gestora, né? E aí a primeira pergunta que eu queria fazer para você é justamente qual é a função de um gestor de vendas dentro de uma operação, né, de vendas. Porque, em geral, vou te falar por quê. Tem muito dono, empresário que não sabe muito qual é a função do gerente. Daí acaba que ele erra nessa contratação por não saber qual é a função. Então, eu queria que você explicasse pra gente qual você acredita que é a função de um gerente de vendas. Eu acredito que contratar faz parte da função. Treinar, né? Formar a equipe, treinar essa equipe, motivar, conhecer a sua equipe um por um. Ele precisa fazer essa troca, né? Reconhecer, o gestor ele precisa reconhecer a sua equipe, dar o exemplo, depois a gente vai falar um pouquinho mais disso, saber lidar com pessoas, números e problemas. Nós somos solucionadores de problemas. Então a gente precisa ter, não é nem resiliência, mas eu acho que é esse momento de você ir para cima e tem um problema e você sabe que você é o cara que tem que chegar ali e resolver, porque você tem todo um time que depende dessa solução para desempenhar um trabalho bacana. Então não existe líder de vendas
que não goste de pessoas. Pode existir um líder de outra área, de TI, que só mexe com máquina, com sistema, informação, enfim. Então, quando você fala de vendas, você vai gerir uma equipe de vendas, você precisa obrigatoriamente gostar de pessoas. E entender que liderar pessoas não existe exatidão quando você lidera pessoas, né? Às vezes você vai fazer uma planilha de Excel, ou fazer uma conta, ou uma soma, enfim, ou você contrata uma ferramenta e ela consegue te dar dados com exatidão. Uhum. Quando você fala com pessoas, quando você fala sobre pessoas, não existe exatidão. Tipo, André mais Leina é igual a tal coisa. Leina mais... Não existe isso. Não existe exatidão em liderar pessoas. Então, a gente precisa também ter essa resiliência para também saber administrar esse tipo de situação. E ter foco no resultado. Que você precisa fazer isso, né? Cuidar de pessoas, mas também precisa fazer com que essas pessoas cuidem do seu resultado, entreguem o resultado da empresa. E senso de dono, né, André? Porque se o gerente não tem senso de dono, como é que faz? A gente precisa pensar além. Eu acho que é isso. Você falou 3 grandes blocos, eu vou tentar resumir aqui. Primeiro é contratar, treinar e gostar de pessoas, né? Foram três grandes blocos que você falou. Você tem alguma dica sobre contratar, assim, já aproveitando esse gancho, né? A gente vai falar sobre todos esses, mas você tem alguma dica sobre contratação? Então, cara, um gerente ele contrata, então ele tem que saber que se ele vai entrar numa posição de gestão, de liderança, ele vai ter que formar o time dele. Então, como você falou, vai ser o primeiro, eu queria que a gente explorasse um pouquinho mais esse ponto de contratação. Você tem alguma dica específica para o pessoal que você poderia dar, assim, relacionado a isso? Eu acredito que um gerente só pode participar de um processo seletivo para contratar. Eu aconselho sempre junto com o RH, pela visão de empresa, né? Mas ele só pode fazer isso a partir do momento que ele conhece o produto. Quando a gente vai contratar, a gente contrata o que é bom para a empresa, não o que é bom para mim, como gerente. Então, eu preciso sanar o problema da empresa, não o meu problema. Mas eu achei a pessoa bacaninha, achei simpática. Tá, mas vai fazer o que é preciso ser feito? Ah, legal. Entendeu? Então, assim, não é sobre o que você quer fazer, é sobre o que precisa ser feito, né? Ou seja, a pessoa ela tem que ter um perfil do que precisa ser feito para a empresa naquele momento. Então, vamos dizer, um vendedor não necessariamente vai ser bom para 2 empresas diferentes, né? Pode ser que o vendedor dê certo em uma empresa e dê errado em outra. Exatamente. Eu não contrato sozinha, nunca. Eu gosto sempre de escutar outras pessoas, principalmente o meu RH. Quando eu vou contratar, eu tenho que entender que essa contratação não é para mim, é para minha empresa. Então, é sobre a empresa, são sobre as necessidades da empresa. Então, assim, eu preciso saber se essa pessoa atende também os requisitos que a empresa precisa na área que eu estou buscando. Sobre o candidato, eu procuro muito escutar bastante ele e saber por onde ele passou, a trajetória dele e como ele se sente vindo para participar de um processo seletivo e principalmente se ele buscou conhecer um pouquinho da nossa empresa, da nossa visão, missão e valores. A coisa mais frustrante do mundo é você trabalhar num lugar onde você não compactua com os valores e a missão da empresa, porque você acaba virando uma pessoa frustrada. Eu já tentei fazer isso uma vez, trabalhar numa empresa onde eu não concordava com alguns valores, mas enfim, né? Tem coisas em mim que são inegociáveis, assim. E aí eu consegui ficar 30 dias, não foi uma experiência legal nem para mim, como profissional, e nem para a empresa que perdeu um tempo me treinando, enfim. Não é legal. Então, eu sempre procuro saber se o candidato sabe alguma coisa sobre a minha empresa, para entender se ele sabe dos nossos valores e se os nossos valores estão de acordo com os valores dele. Porque é um relacionamento, né, André? Então, eu posso gostar do candidato, mas o candidato também tem que gostar da empresa. Então, é uma troca. Então, 3 coisinhas, né? A primeira, acho que definir um pouco qual é o perfil que você precisa ali, porque, como a gente falou, varia de empresa para empresa. Você busca saber a trajetória desse profissional, né? Durante a entrevista, você tenta entender por onde ele passou para saber se as experiências dele estão relacionadas a esse padrão que você definiu. Isso é legal porque me lembra uma metodologia que eu li que se chama The Who, que eles propõem você fazer justamente isso, porque eles dizem lá no livro que você tem que contratar pelo passado. Essa é a melhor forma de você saber se aquele candidato vai se adaptar ou não para sua empresa. Então é um negócio bem interessante, que eu achei legal que você faz a mesma coisa que a teoria, uma das teorias que eu li, prega para fazer, bem bacana. E a outra coisa é ver se o candidato chegou preparado, se ele entende, se os valores dele casam com a empresa, né? Ou seja, isso dá um outro conselho também que eu acho bem interessante, que não é só a parte técnica, né? Às vezes você tem aquele funcionário que manda super bem tecnicamente, ele é o cara que destrói, bate meta, o vendedor rebenta, bate um monte de meta, mas é um cara que tem os valores que não condizem com a empresa. Provavelmente essa é uma pessoa que vai ser desligada, né? Então, assim, é um negócio que é perda de tempo para os dois lados. Então, eu acho que é isso. Consegui resumir bem? É isso mesmo, Lene?
Isso, Algum comentário bem isso. sobre o meu resumo? Não, é Não? isso mesmo. Então, eu vou partir para a próxima pergunta, para a gente falar da próxima fase que você falou aí. Você falou sobre a parte de treinamento. Como que é esse treinamento? O treinamento nas empresas que você passou, né, até hoje. Como o gestor ele faz o treinamento? Ele tem uma equipe que faz o treinamento? Como é que é esse negócio? Você pode contar um pouquinho para a gente dessa experiência? Depende muito do tamanho da equipe, né? Tá, beleza. Então, assim, na Brasil Telecom, eles têm um grupo especializado em dar treinamento. Então, o gestor ele não se envolve com isso, né? Ele só faz o acompanhamento e o treinamento de operação ali, mas o treinamento de produto fica mais na responsabilidade dessa equipe toda de treinamento. A GVT também, que são equipes grandes. Como eu faço hoje no meu time? Eu criei um processo, eu dava esse treinamento 1 a 1, né? Quando eu entrei na Luto, como eu disse para você, eu não era do ramo, então o que eu fiz? Eu passei em todas as áreas do grupo, porque o grupo é um grupo bem grande, então eu passei em todas as áreas do grupo para entender o que eu podia agregar e o que a minha área podia interferir na outra área. Legal. Então eu fiz um treinamento para mim, para poder conhecer tudo. Então eu conheci desde o começo até o final, eu fui em todos os pontos da empresa, conheci tudo, porque não tem como eu ensinar uma coisa que eu não sei. A teoria ela é muito linda, mas a gente precisa vivenciar na prática. Então o gestor ele precisa conhecer muito de produto para poder explicar. Então eu dava esse treinamento pessoalmente, eu mesma dava esse treinamento e era sobre produto, sobre normas da empresa, sobre como a empresa trabalha, sobre o que a empresa acredita. Eu pego muito na missão, né? Porque eu acho que você tem que trabalhar por uma missão. Eu acho que o seu salário é uma consequência disso. Então, eu preciso treinar o cara por essa missão. Porque se eu como eu trabalho com venda, se eu treinar o cara só para vender, vai ser aquela venda doa quem doer. Eu tenho que vender, pronto, acabou, né? E não é sobre isso, né? Porque uma venda sem qualidade, ela vai me trazer um problema, até mesmo um prejuízo mais para frente. A nossa área pode trazer um PROCON, um processo, uma coisa assim, porque a gente passou alguma informação errada só porque a gente queria vender. Então, não é só sobre produto, mas também sobre missão e valores, muito sobre isso. E detectar nesse momento do treinamento o que o profissional assimilou das informações que você passou. Então, nós criamos provas sobre o produto para ver dá um treinamento, faz a prova. Faz o treinamento, faz a prova. E aí a gente vai inserindo ele aos poucos na operação, sabe? Um dia ele fica meio dia de treinamento, ou ele fica escutando a ligação, no outro dia ele faz um lado a lado para entender a parte do CRM. Tudo que eu vou explicando, eu explico num período e no outro ele pratica. Eu vou explicando na teórica, porque às vezes, André, tem gente que aprende muito só ouvindo, tem gente que aprende muito só escrevendo e tem gente que aprende muito só fazendo. Né? Você pode explicar tudo esmiuçado para a pessoa e a pessoa não vai assimilar. Daí, de repente, você deixa 10 minutos ali olhando, ela já consegue entender como que é o processo. Então, a gente faz uma provinha e a gente vai soltando ela aos poucos, conforme ela vai aprendendo. Então, a gente tem um prazo de 15 dias de treinamento e inserção dessa pessoa na operação. Entenda, quando a gente fala sobre treinamento, é um treinamento geral sobre o produto, sobre a empresa, sobre o cliente. Você falou que é um treinamento geral, né? De produto, CRM, procedimento e cliente, né? E normalmente as empresas eu acho que elas não treinam sobre cliente, elas não ensinam isso, elas ensinam produto e acaba que o vendedor ele só fica vendendo, falando sobre produto, né? Igual aquela. Às vezes, assim, eu fui comprar colchão uma vez e o cara ficou. Mano, ele falou tudo sobre o colchão, mas ele não perguntou o que eu queria, se eu gostaria ou não. Então é interessante você trazer esse ponto também, porque é uma coisa que a gente escreveu no nosso blog isso, mas você concorda comigo que normalmente as empresas param em produto só no treinamento? Sim, mas por que, André? A gente tem uma barreira muito grande de entender que o vendedor, quando você contrata um vendedor, ele tem 2 clientes. Uhum. Ele tem a empresa e tem o cliente final. Uhum. Então, ele precisa entender sobre esses 2 clientes. Porque se você ensina ou só do cliente final ou só da empresa, a curva dele vai ser muito mais demorada. Uhum. Então, ele precisa entender qual é o perfil do meu cliente, como é o cliente da empresa, né? Como é que ele se comporta, qual que é as características dele em questão financeira, de quais são os empecilhos. Ouvir ligações para entender como que o cliente aborda, como que a gente aborda o cliente, como o cliente conversa conosco.
A parte mais importante do treinamento são essas duas etapas, falar sobre o produto e sobre o cliente. O vendedor ele precisa entender quem é o cliente dele, porque senão ele vai ligar para uma pessoa ou ele vai pegar uma pessoa que não está pronto para compra, porque ele não é um cliente do nosso perfil. E o que isso vai gerar? Uma frustração no teu vendedor, porque ele vai achar que ele não aprendeu o suficiente, que ele não é bom o suficiente, quando na verdade o perfil do cliente que ele buscou não é o perfil do cliente da empresa que ele trabalha. Então, isso é muito importante. Isso a gente não pode deixar passar. Ele precisa ter um treinamento sobre cliente, sim. Eu não sei se todas as empresas fazem, mas lá na Luto eu faço questão de eles conhecerem nossos clientes, sabe? Não, é que normalmente, assim, como a gente presta um pouco desse serviço de treinamento também, normalmente não tem, tá? A gente não vê muito, assim. O pessoal costuma ensinar, a grande maioria ensina mais só sobre produto mesmo. Então, eles param com isso, mas eu entendi. Na Luto você faz, que bom. Que bom que está sendo... faz parte da exceção. Né? Mas legal, então a gente finalizou a segunda parte, que é a parte de treinamento, né, que você disse também que é importante. E as outras duas que você falou é a questão de foco no resultado e visão de dono, né? Quando você diz foco no resultado, o que você quer dizer exatamente? Você pode explicar pra gente? Da mesma forma que quando a gente vai vender um produto, não é sobre você vender, é sobre a pessoa comprar, o cliente não gosta que você venda para ele, o cliente gosta de ter o poder de decisão de comprar. Então você apresenta para ele a solução do problema e ele acaba comprando porque esse produto vai trazer benefícios para ele, vai agregar alguma coisa para ele, né? Uhum. E quando você fala sobre foco no resultado, não adianta você falar para o seu time, olha, eu preciso entregar 1000 vendas esse mês, bora, vamos, foco no resultado. Ele não vai vender simplesmente porque você está atrás dele gritando, ou porque você está pedindo, ou porque a empresa tem uma meta a cumprir. Não é assim. Então, a gente precisa entender a necessidade do meu profissional, eu preciso entender o porquê do meu profissional estar ali hoje, o que move o cara, e preciso mostrar para ele o caminho. Uhum. E o que ele vai ganhar se chegar lá. Uhum. Então, quando eu falo foco no resultado, para mim, como gestora, não é o foco no resultado final, e sim foco na equipe, no resultado de cada um. Porque se cada um entregar o resultado, eu vou chegar no resultado final da empresa. Então é interessante, quando você fala foco no resultado, você está focando toda a sua energia lá na tua equipe, que é quem gera o resultado. Na minha equipe. Né? Exatamente. Isso? Porque quem olha o resultado final é o CEO. Você que trabalha com pessoas, o foco, quando eu digo foco no resultado, é foco no resultado individual. Porque se cada um entregar o seu resultado, você consegue chegar no resultado que a sua diretoria quer, que a empresa precisa, enfim. Apesar de nós não sermos psicólogos, a gente precisa, às vezes, parar e ouvir o seu profissional e entender a necessidade de cada um. Então, assim, então ser gestor é só dar feedback de produto, é só dar feedback de fechamento, não. Às vezes você precisa sentar e entender cada caso. E você só consegue fazer esse tipo de acompanhamento se você reconhecer a sua equipe. Então você precisa reconhecer cada um deles. Hoje eu estou com 25 ao total, entre vendas e pós-vendas e suporte. Então, você precisa sentar pelo menos uma vez por semana para ouvir o seu cara. Não tem. Mas eu não tenho tempo. Pois é. Daí então não pode você não ser vai conseguir fazer. gerente de vendas. Exatamente. Porque esse é o papel do gerente de vendas, né? Tem que escutar a equipe e entender o que cada um. E eu acho que um ponto interessante que você falou é que realmente é muito parecido com vendas, né? Porque você precisa descobrir a necessidade da outra pessoa. Vai ter uma pessoa que vai querer bater meta porque ela quer comprar uma geladeira para casa dela. Vai ter outra pessoa que quer bater meta porque ela quer aprender e virar gerente de vendas depois. Aí cada um vai ter a sua motivação para fazer bem aquele trabalho, para querer aprender, para querer continuar estudando, né? E aí, aproveitando um pouco, avançando um pouquinho na nossa conversa, você disse também sobre o negócio de espírito de dono, acho que foi essa palavra que você utilizou, não lembro, que é alguma coisa nessa linha, né? Quando você diz isso, o que você quer dizer? Você pode trazer exemplo pra gente também? Sabe que existe em alguns lugares um preconceito muito grande com a área de vendas, né? Que o vendedor é chato, o vendedor quer empurrar a venda, o vendedor não sei o quê. E para mim é muito delicado, porque eu sou gestora. Então, quando falar, o cara quer me empurrar, isso para mim é uma coisa que me dói bastante, porque quer dizer que o trabalho não está sendo feito da forma correta. Sim. Então, quando eu falo senso de dono, você como gestor, eu acho que a gente já conversou sobre isso em alguns bate-papos nossos. Você como gestor, você tem que saber identificar as duas dores. E a tua dor é a terceira. A primeira dor, a segunda dor. Tipo, a dor da empresa e a dor do funcionário. E a tua dor, como gestor, vem em terceiro lugar. Quando eu falo sobre dor, sobre pensar como dono, é aquilo que a gente conversou lá no começo. O que é bom para a minha empresa. O que é bom para a empresa.
Então, de repente, uma venda casada vai contra o que a empresa acredita, mas é muito bom para mim financeiramente, né? Legal. Mas Tipo, a eu, pessoa começa a vender lá um negócio, talvez o cliente nem precisava para ganhar mais comissão, né? Não está pensando necessariamente na empresa, por exatamente, exemplo. exatamente. E eu, como funcionário, eu quero ganhar comissão. Mas como dono, eu prezo pela qualidade do meu serviço. Justo. Eu prezo pelo meu cliente a longo prazo. Porque pode ser que daqui a 2, 3 anos eu não vá estar mais nessa empresa. É verdade. Mas qual é o legado que eu deixei, né? Então, já se ouviu dizer, eu já tive até experiências de vendedor que falou uma coisa que não podia falar ou que não era verdadeira só para conseguir vender. E conseguiu vender, trouxe uma frustração muito grande para o cliente, trouxe um problema gigante para a empresa. E assim, se você não é um líder que você se concentra no que é bom para a empresa, em questão de captação de clientes, em questão de gerir pessoas, porque às vezes você fala assim, eu vou ficar com aquele fulano ali, porque aquele fulano ali não me dá trabalho, não briga, chega no horário, faz o que ele faz tudo o que eu mando, ele é uma pessoa super amistosa, só que não vende. Uhum. Então ele é bom para mim, psicologicamente, né? Mas financeiramente ele não é, nem para mim, nem para a empresa. Então, é sempre se colocar no lugar de dono da empresa. O que é bom para a empresa? É bom manter um profissional legal, que faz café todo dia de manhã e que não entrega o resultado? Não é, Não. né? Então, assim, às vezes o cara é simpático, brinca com todo mundo. Nossa, é sensacional, que pessoa linda, faz café 2, 3, 4, 5 vezes por dia pra galera, e tananã, e tananã. Eu não vou poder mandar ela embora, porque a pessoa ela vende pouco, mas ela faz café todo dia de manhã e isso é muito bom para a equipe. Tá, calma, mas isso é bom para a empresa? Tem que avaliar, Então, né? tem que avaliar. E, então, é sempre isso. Outra coisa que acontece muito. Eu vou entrar na empresa, já tenho um time formado, vou mandar todo mundo embora e vou contratar as pessoas do meu jeito. Falando que eu trabalhei na empresa assim. Não importa, eu quero as pessoas do meu jeito. É Tá minha pensando equipe e só eu vou nele, montar. então. Tá pensando só nele. Exatamente. E eu sempre peço, assim, 3 meses, a não ser que seja um problema muito. Eu peço 3 meses para poder analisar pessoa por pessoa, para Legal. entender se essa pessoa está ou não atendendo o que a empresa precisa. Por que eu peço 3 meses, André? Porque pode ser que naquele mês a pessoa não esteja bem, não entregou um resultado bacana porque não está bem. Então eu preciso avaliar, ter pelo menos no mínimo um histórico de 3 meses para E entender, eu acho que tem outra né? coisa também, né, Leina? Assim, demitir custa caro, né? A empresa investiu em treinamento, esses funcionários estão faz um tempo ali, eles já sabem, conhecem a empresa. Você demite, você acaba perdendo, além do funcionário, esse conhecimento que ele tinha também. Então Muito, é uma coisa que muito. não. A ideia é que o gestor demita o mínimo possível, né? Na minha opinião, pelo menos. Concorda? Exatamente. Nunca demita o teu profissional falando que a estratégia. Nunca demita um profissional falando que a empresa está cortando custo. Cara, joga real para esse profissional. Como Explica, né? gestor, você Para tem ele essa entender obrigação. qual é o feedback, pra ele poder trabalhar nisso, né? Concordo com você. Exatamente, porque daí ele vai pegar uma outra empresa, André, e ele vai cometer os mesmos erros porque ele achou que foi demitido simplesmente porque era um corte de custo. Então, assim, por mais doloroso que seja, o gestor ele precisa falar para o profissional o que fez ele sair, o que aconteceu com o desligamento dele, por que ele foi desligado. Entendeu? Foi comportamental, que o mais difícil de dar feedback é o comportamental. Foi por conta de entrega, foi por conta de falta, enfim, coisa assim. A gente tem que ser essa pessoa, a gente tem que ser o cara que dá essa notícia e explica o porquê. Eu acho que é o último momento de você. É, eu acho que o desligamento ele tem um processo de feedback de desligamento, que é onde você fala o motivo pelo qual. E o bacana é que se você é um gestor que costuma dar feedback sempre nesse cara, o cara vai saber. Não, legal. Acho que eu entendi a questão do dono, assim, da visão do dono, o que, que é. Entendi também a parte. Acho que a gente falou bastante coisa aqui sobre o que o gestor faz, hein? Foi em momentos separados, mas está bem legal, é um conteúdo bem bacana. E eu queria que você, para a gente finalizar, Lena, para a gente ir mais para essa parte final agora, que é onde que você aprendeu esses negócios, onde é que quem quer melhorar a sua habilidade de gestão poderia aprender? Um curso, faculdade? O que, que é exatamente? Assim, é YouTube? Onde que foi que você aprendeu esse negócio? Eu sou uma pessoa que eu estudo muito. Uhum. Então, primeiro, eu até trouxe os livros aqui. O primeiro livro que eu li sobre gestão foi O Monge Executivo. Legal. Eu não sei se vai dar para ler, porque está ao contrário, né? Uhum. O Monge Executivo é um livro que fala sobre servir. Todo o conteúdo que está na internet de vendas, eu absorvo, eu pego tudo, gente, é gratuito. Então, né?
falar com pessoas, com outros gestores, com gerentes, com pessoas que têm a mesma vibe que a sua. Um livro bacana para o gestor e para o vendedor é a Bíblia de Vendas. Estou fazendo a minha equipe ler, e daí cada um lê um tanto, e daí se reúne na quinta-feira para contar o que leu. Em conjunto, porque não é todo mundo que gosta de ler, né, André? A gente precisa também entender, né? Quem é que gosta de ler, quem gosta de ver vídeo no YouTube, quem gosta de ouvir e quem gosta de fazer, né? Acho que é Exatamente. Tanto que isso aí fica para um próximo encontro que pode ser que a gente tenha. Tem alguns feedbacks de desenvolvimento, PDI, processo de desenvolvimento individual, que eu sugiro para os caras assistirem desenho da Disney. Tem alguns desenhos da Disney que para mim são uma virada de chave para os caras, assim. E funciona, tá? Funciona. Não ri, André, funciona. Eu acho bom. Você tem um exemplo para falar para o pessoal, por exemplo, assim, algum filme que você indicou para alguma questão específica de algum funcionário? O Kung Fu Panda. Mas o Kung Fu Panda é da DreamWorks, mas também funciona. Assim, o filme é sensacional e ele fala muito sobre desenvolvimento, ele fala muito sobre você acreditar em você, sobre treinamento, e daí o Panda começa a treinar, até ele conseguir aprender. Outro filme bacana, que daí fala um pouco sobre ser coach, a Lilo e Stitch, que daí é da Disney, também fala como acompanhar o desenvolvimento. E aí eu vou conversando com eles nesse, eu não gosto de ler, eu não gosto, eu só gosto de assistir, eu não gosto disso, não gosto daquilo. Então, quando você vai fazer processo de desenvolvimento individual, você tem que pegar onde o cara atua. Se você pegar e mandar ele ler um livro, ele não vai ler. Os meus maiores professores são os meus liderados. Eu aprendo todo dia com eles um pouquinho. Todo dia. Todas as pessoas que passaram no decorrer desses 14 anos na minha vida me ensinaram um pouquinho. Eles me ensinaram um pouquinho como ser, como falar, o que dá certo e o que não dá. E, assim, às vezes, para conseguir suprir a necessidade deles, eu fui atrás de respostas e acabei aprendendo muito também. Então, essas pessoas hoje, eu sou muito grata a todas que passaram pela minha vida profissional, porque é graças a elas todas que eu estou aqui hoje no canal da Estúdio de Vendas, conversando com o CEO da empresa e contando um pouquinho sobre a minha experiência. Porque se eu ensino para eles, eles me ensinam muito mais mesmo. Então, eu acho que basicamente é isso. E conversar, como eu disse, conversar também com pessoas que fazem gestão também te ajuda bastante, trocar figurinhas, sabe? Quando você assume que você tem muito a aprender, você sempre está aberto a coisas novas. Sempre está aberto a ouvir as pessoas. E daí você acaba aprendendo sempre. Não tem erro. Acho que é Independente do isso. formato, né? Independente do formato, seja lendo, seja vendo um vídeo, seja a pessoa, só que se ela achar que ela sabe, que ela já é uma ótima gerente, ela não vai buscar, ela não vai tentar melhorar de uma outra forma, né? Leina, falamos um monte, hein? Espero que esse vídeo aqui chegue nos ouvidos, nos olhos de vários gestores e que eles consigam tirar proveito disso aqui que você compartilhou, que eu achei muito legal, aprendi muito aqui nessa conversa. Vários pontos que eu vou levar para aplicar também na Estúdio de Vendas, né, como gerente. E acho que é isso. Justo? Vamos encerrar ou temos algum comentário para passar para o pessoal? Uma mensagem final? Gerir é servir. Se você não está pronto para servir, você não está pronto para gerir. Tapa na cara. Termina com um tapinha na cara do pessoal. Gostei da frase, essa frase foi demais. E a gente encerra aqui a nossa entrevista com Leina Figueiredo. Muito obrigado e um abração.